Olá, sejam bem-vindos à análise sensorial dos meles. Eu sou o Dr. Michael Marques, eu sou médico, eu tenho formação em Juiz de Fora, formação em apiterapia no Brasil e na Alemanha, eu fiz formação em fitoterapia aqui no Brasil também, pós-graduação em nutrologia e medicina antroposófica, tanto no Brasil e na Alemanha. Olá, tudo bem? Meu nome é Cláudia Gomes, eu sou sommelier de chá, especialista em chás e estou aqui para contribuir com esse trabalho maravilhoso do Dr. Michael sobre os meles. Então nós vamos começar introduzindo esse tema para vocês. Então nós vamos provar, nós vamos analisar mel de abelhas com ferrão e abelhas sem ferrão. Notem que o plural de mel pode ser méis ou meles. Então o que é mel? Mel é o açúcar das abelhas, a fonte energética das abelhas, que a princípio as abelhas operárias e os zangões consomem para ter energia. Nós vamos começar com os mel de abelhas sem ferrão e depois nós vamos partir para os mel das abelhas com ferrão. A Cláudia, como tem esse faro incrível de sommelier, ela vai nos auxiliar nessa busca. Então, primeiro detalhe importante, nós temos que saber falar o nome completo desses méis. Então, nem sempre vocês vão ver que vai ser possível falar o nome completo. Então, o que seria isso? O nome completo seria qual abelha coletou, então foi uma abelha jataí, foi uma apis mellifera. A gente vai falar a vegetação, é uma vegetação nativa, ela é multifloral, ela é monofloral, com predominância de algo, ela é mel de melato, não é de flores, eu vou falar um pouquinho mais depois sobre isso. Então, algumas diferenças existem entre os mel das abelhas sem ferrão para o das abelhas com ferrão. Uma delas que vocês vão notar é essa daqui, ó. O mel das abelhas sem ferrão, eles possuem uma umidade muito superior aos mel das abelhas com ferrão, que são mais viscosos e muitas vezes estão cristalizados. Os mel das abelhas sem ferrão também podem cristalizar. Outro dado interessante, 2% das abelhas do mundo, elas fazem sociedade. Então, saibam que a maioria das abelhas, 98% das abelhas nem mel fazem. Então, estamos falando de muitas abelhas aqui, mas é a minoria. Isso é uma curiosidade muito interessante. Um tema que a gente sempre vai falar, qualidade. Então, muitos falam, eu posso comprar mel em qualquer lugar? Claro que não. É o mesmo assunto quando a Cláudia fala do chá. A gente não compra chá em qualquer lugar, café. Então, é um tema, além de falar nome completo, a gente sempre vai querer buscar a qualidade. Como que a gente vai entender qualidade? Não é olhando no rótulo, pesquisando como que o produtor faz, onde as abelhas estão, que água que essa abelha consome, ele pasteuriza, não pasteuriza, põe no sol quando cristaliza, não põe, qual que é o manejo, respeita ou não a ecologia das abelhas. Então tudo isso eu falo a favor de qualidade. Se ele tem higiene, é algo importantíssimo também. E dado interessante, 80% da polinização do bioma da região é feito pelas abelhas sem ferrão. Então veja a importância desse inseto, desse animal para a nossa natureza. Então a gente está falando aqui, claro que a gente quer provar mel, mas a gente está falando de algo importante para o nosso entorno, para o nosso ecossistema. E um dado interessante para vocês, o Brasil é um dos menores consumidores de mel. E sabe por quê? O brasileiro lida com mel não como uma gastronomia, não como algo gostoso, lida com mel como se fosse um remédio. Não que quando a garganta esteja doendo não vá funcionar. Claro que ajuda, isso a nossa cultura popular já fala, alguns estudos científicos falam a mesma coisa, mas a gente está aqui para mostrar que tudo bem que tem muitos potenciais para a saúde humana, mas a gente quer mostrar para vocês que isso pode virar quase que uma diversão, algo prazeroso, provar mel diferentes. Vocês vão ver que cada mel vai ter uma nota, a Cláudia vai nos ajudar a isso, a descobrir sabores, aromas, e aqui vai virar um grande prazer. Então o Brasil, ele é um dos menores consumidores de mel. A nossa sugestão é, vamos colocar esse mel na nossa rotina. Isso é gostoso, isso é saudável, isso é bom para a nossa natureza, então todo mundo sai beneficiado. Já a Alemanha, que é um dos maiores consumidores do mundo de mel, eles lidam com o mel como se fosse um alimento funcional. Esse é o nosso convite para vocês. E, para finalizar, um comentário importantíssimo, cristalização. Vocês vão ver que vão ter méis cristalizados. Existe uma crença em algumas regiões do Brasil que fala que mel cristalizado é mel de má qualidade. Está incorreto.
O mel ele pode cristalizar. Isso vai depender do balanço de açúcares, né? Principalmente glicose. Quanto mais glicose, maior tendência à cristalização. Quanto mais frutose, menor tendência à cristalização. Quanto mais sais minerais, maior tendência à cristalização. Quanto menos sais minerais, menor tendência à cristalização. E aí vai vir todo um controle, um equilíbrio dessas substâncias, e aí vai mostrar se ele vai cristalizar ou não. Então, por exemplo, esse mel aqui já está com a base cristalizada, e aqui em cima não. Talvez ele tenha um pouquinho mais de glicose, ou esse outro melzinho daqui, ó, totalmente fluido, talvez tenha menos glicose, menos sais minerais. Então agora a Cláudia, ela vai nos introduzir nesse tema análise sensorial dos méis. Antes da gente começar, posso fazer uma observação? Claro. É uma coisa super interessante que você falou, que, né, talvez seja o grande desafio hoje do mundo dos meles e também do mundo dos chás especiais, é a questão da gente trazer essa funcionalidade que, primeiro que eles são alimentos, né, alimentos funcionais, e fazer uma retirada desse conceito de que mel e chá é só para quando a gente está doente, né? Então, trazer esses produtos, esses alimentos para o universo da culinária, para o universo da gastronomia, que vai trazer a sua funcionalidade, mas também vai trazer os seus sabores, vai requintar um prato, né? um prato especial, e ainda trazer toda a sua funcionalidade. Também nós desejamos isso. Que o alimento traga também para a gente a saúde. Sim. Tá? Bom, a análise sensorial, ela é uma técnica muito importante, né, principalmente para a indústria, vamos dizer assim, do alimento, mas também para nós profissionais da área que trabalhamos com alimentos, né, com produtos alimentícios, por exemplo. Por quê? A análise sensorial, ela faz com que, ela possibilita nós, profissionais, analisarmos as características organolépticas daquele produto, daquele alimento. O que isso significa? Essa análise organoléptica. Todas as informações que os nossos sentidos conseguem captar daquele alimento. O paladar, o aroma, a textura, os sabores e por aí vai. Então, tudo isso são as características organolépticas de um produto. E a análise sensorial, ela é algo assim muito mágico e muito interessante. Por quê? Porque ela, como analisador sensorial, a gente tem um banco de dados. Um banco de dados que nós fomos construindo ao longo da nossa vida, porque nós somos muito captadores de informações externas através dos nossos sentidos. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente sente o cheiro, tudo que nós provamos na boca, né, como alimento, que nós sentimos o tato, etc., vai trazendo como uma informação para o nosso cérebro, e essas informações elas vão sendo armazenadas como um banco de dados mesmo ao longo da nossa vida. Então, quando a gente fica diante de um alimento, seja um chá, seja um mel, seja um determinado alimento, nós temos, a partir do momento que a gente senta para fazer essa análise, nós apertamos o play desse banco de dados e nós trabalhamos com associação. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma degustação de mel, o meu banco de dados de todos os sabores e todos os cheiros que eu já provei, que eu já senti na vida, ele vai vir agora à tona. E aí eu consigo, dessa forma, fazer uma análise organoléptica, né, e também de sabores, etc. Quais são as características daquele produto? Então, aquele produto ele me traz notas de flores, de vegetal, madeira, me lembra uma situação X porque me lembrou um cheiro ou um sabor tal, comida da minha mãe, comida da minha avó, enfim. Então, quando a gente faz essa análise sensorial e capta essas características organolépticas, por exemplo, as notas de um determinado mel,
A gente consegue, por exemplo, na hora de um preparo de um determinado prato, trazer uma determinada característica sensorial, por exemplo, um determinado sabor que nós desejamos despertar nas pessoas que vão provar aquele prato. Preparada? Preparada. Então vamos lá.